Ora, esta semana vamos falar de cálculos de propagação de erros que devem ser utilizados sempre que vocês utilizam quantidades que vocês mediram experimentalmente, ou que, por exemplo, se usarem parâmetros como o declive e a ordenada na origem obtidos a partir de uma regressão linear, ou até uma previsão feita a partir da regressão linear, em que tem erro associado, e depois vão usar esses valores, essas estimativas, por exemplo, do declive, para calcular outras quantidades. Usando as fórmulas de propagação do erro, vocês conseguem atribuir um erro correspondente ao resultado final da vossa estimativa. Portanto, existe uma fórmula geral para a estimativa de propagação de erros, em que nós assumimos que nós estamos a calcular uma quantidade z, usando uma função que depende de várias variáveis, neste caso eu só escrevi ali A, B e C, e se A, B e C forem quantidades que têm um erro associado, portanto, têm um desvio padrão ou um erro padrão associado, e são independentes entre si, o que significa que foram calculadas a partir de dados diferentes, portanto, não têm a capacidade de se influenciar mutuamente, então o erro padrão desta quantidade z é calculado como a raiz quadrada de um somatório de várias parcelas, uma para cada variável que entra no cálculo, e cada uma dessas parcelas é o produto da derivada parcial da função f em ordem à variável, neste caso a ao quadrado, vezes o erro padrão do a ao quadrado. E quando eu digo erro padrão, umas vezes aplica-se desvio padrão, eu aplico desvio padrão quando é um desvio padrão calculado a partir de réplicas, portanto, em que se calcula a média do desvio padrão, e uso o erro padrão quando é um parâmetro de um modelo, por exemplo, ou uma previsão de um modelo, porque é isso que quando aplicamos a regressão linear ou outros modelos estatísticos, vem associado aos parâmetros calculados, são erros padrão. Mas no fundo, em termos de erro associado a uma estimativa, cumprem a mesma função. Daqui é só somar, então, os vários erros ao quadrado de cada uma das variáveis multiplicados pela derivada parcial da função f em ordem à respectiva variável. Porquê que isto é assim? Porque a ideia é que nós estamos a usar uma variável x para calcular uma variável y. Vamos imaginar que esta traçada aqui a preto é a função que converte a variável x na variável y. E se nós temos um erro, ou seja, se nós não sabemos muito bem onde é que está a posição do x, temos a nossa melhor estimativa, mas sabemos que, de acordo com o erro, este valor de x pode estar entre um dado limite e outro. E queremos estimar o impacto que esta incerteza tem no valor calculado. Se nós estivermos numa região da função que converte x em y, que tem um declive muito elevado, portanto, o declive tangente ao ponto, portanto, no fundo equivale à derivada da função neste ponto, quanto maior for este declive, portanto, a mesma variação ou o mesmo erro em x vai levar a um erro maior em y. É por isso que, na fórmula geral da propagação dos erros, o erro de cada uma das variáveis que entra na função é multiplicado pela derivada. Porquê? Porque quando maior for esta derivada, maior é o impacto da variável A no erro final associado ao z. No entanto, por vezes, nós vamos fazer cálculos com estimativas que não são independentes entre si. E o exemplo mais óbvio é, por exemplo, quando vamos fazer cálculos que envolvem simultaneamente parâmetros estimados a partir do mesmo modelo de regressão. E se estivermos a falar de regressão linear simples, temos o M e o B. Porquê? Porque o M e o B estão correlacionados entre si. Eles têm um erro aleatório, mas já vamos ver no próximo slide, mas quando o erro do M é negativo, o erro do B tende a ser positivo. Mais ou menos é se nós repetíssemos muitas vezes a mesma regressão linear e obtivéssemos sempre ligeiros valores ligeiramente diferentes do M e do B,
o que íamos ver era que, e se mantivéssemos a relação entre o M e o B obtidos na mesma regressão, o que íamos observar era que se fizéssemos um plot do M versus o B, portanto, cada ponto era coordenada para a mesma regressão, o que íamos observar era uma nuvem de pontos com uma correlação negativa. Isso é verdade para qualquer regressão linear. Não depende dos dados, o valor dessa correlação negativa depende dos dados. O que nós vamos usar na forma de propagação do erro não é a correlação, mas sim a covariância entre as duas variáveis. Portanto, e a fórmula é semelhante à anterior, só que agora como as variáveis A e B que entram no cálculo de Z não são independentes, então temos que levar em conta a covariância. Onde é que entra a covariância? Temos a participação no erro da variável A, da variável B e depois temos a participação da covariância, que vai ser calculada como a derivada de f em ordem A vezes a derivada de f em ordem AB vezes a covariância entre A e B. O que é que isso significa? Vamos imaginar a situação em que nós estamos nesta função f, as variáveis A e B estão a somar uma com a outra. Se elas tiverem um erro, se estiverem correlacionadas, A e B, então significa que se eu tiver um desvio aleatório em que estou a usar a minha estimativa está errada para cima, para o A, como o B está correlacionado com o A, ambos vão estar para cima. O que significa que o resultado, que é A mais B, ainda vai no fundo acumular os dois erros. Enquanto se nós tivermos dois A e B forem independentes, o A pode estar com um erro para cima do valor real, mas nada nos diz se o B está para cima ou para baixo do valor real. Isso faz com que, em média, o valor esperado para este desvio à estimativa seja menor quando temos, ou melhor, neste caso da soma, seja menor quando temos variáveis independentes entre si. Se são dependentes e têm uma covariância positiva, então o erro vai ser maior. Mas se a covariância for negativa, a situação inverte-se, porque se eu souber que quando por exemplo, na situação do declive da ordenada na origem. Portanto, se eu souber que nos meus dados a minha estimativa do M tem um erro positivo, então eu já sei que a estimativa do B vai ter um erro negativo, porque os dois andam em sentido contrário. Tem uma covariância negativa. E, portanto, se eu estou a calcular a soma dos dois parâmetros, os erros de um e do outro vão anular-se. Portanto, o resultado final vai estar mais próximo do valor real e vou ter menos erro associado. Portanto, isto é a lógica por trás destas regras. Portanto, temos o efeito da derivada. Quanto maior a derivada, maior é o impacto do erro da variável no cálculo final. E depois somamos os erros individuais ao quadrado. No fundo, em vez de estarmos a somar desvios padrões, estamos a somar variâncias. Somamos as variâncias pesadas pela derivada e depois fazemos a raiz quadrada para ter outra vez o erro na escala do desvio padrão e não da variância. Isto se forem independentes. Se forem independentes, temos que levar em conta a covariância e o impacto dessa covariância pode aumentar ou diminuir o erro associado ao cálculo final de Z, consoante o sinal da covariância. E neste caso também consoante o sinal das derivadas, porque se eu tiver duas derivadas negativas, o efeito vai ser positivo. Se eu tiver derivadas com sinais diferentes, ou seja, se o A contribuir para aumentar o Z e o B contribuir para diminuir o Z, aí mesmo que a covariância seja positiva, ou nesse caso quando a covariância é positiva, vamos ter um efeito negativo, uma redução do erro associado ao Z. Agora, nós não andamos sempre a fazer estas fórmulas complexas, a calcular as derivadas parciais da função f. Normalmente o que nós utilizamos são algumas cábulas que convém vocês terem alguns à mão, geralmente nós fazemos os cálculos, por exemplo, quando vocês pegam no resultado da estimativa da concentração de uma amostra que usaram a partir de uma curva de calibração e depois querem chegar aos valores de massa daquela proteína por tecido, ou, portanto, têm que andar para trás consoante as diluições, consoante
os tratos que fizeram. Têm vários passos de cálculo. Aí podem usar estas fórmulas em cada um destes passos para propagar o erro que vocês têm para a previsão inversa, seja obtido através das formas da previsão inversa da regressão ou obtido a partir das réplicas, do geopadrão das réplicas de várias amostras que analisaram. Podem propagar esse erro e ter estimativas de erro para os vários passos intermédios, para a concentração total de proteína, para a massa total de proteína, para essas coisas, podem usar estas fórmulas para propagar. Portanto, no fundo, isto é uma aplicação da versão anterior. Porquê? Porque se for na soma entre duas variáveis e se ambas as variáveis entrarem nesta soma sem estarem multiplicadas por nada, então a derivada de z em ordem A é 1, a derivada de z em ordem a B é 1, ou menos 1 se for aqui o menos. Portanto, a forma é idêntica para o mais ou menos. Neste caso, quer seja mais ou menos, o facto da derivada ser para o B ser 1 ou menos 1 não vai interessar, porque se olharem para a forma anterior, o que está aqui é o módulo da derivada, e não a derivada com sinal. E depois, quer seja soma ou subtração, na verdade, o efeito da covariância, no caso de A e B serem dependentes entre si, terem uma covariância diferente de zero, portanto, o erro vai sempre aumentar com essa covariância. Portanto, é duas vezes, não, vai depender do sinal da covariância. Mas aqui é sempre mais duas vezes a covariância. Se a covariância for positiva, vamos ter um erro padrão maior do Z. Se a covariância for negativa, vamos ter um erro padrão menor do Z. Portanto, esta forma é bastante simples de aplicar. Se tivermos uma variável A multiplicada por uma constante, ou seja, vamos fazer uma multiplicação por um valor para o qual não temos erro nenhum. Portanto, até pode ser um valor medido, mas para o qual não temos erro. Vamos utilizá-lo como se fosse uma constante e, na prática, o erro padrão do Z é igual ao erro padrão do A multiplicado pelo módulo dessa constante. Não interessa se a constante é positiva ou negativa, o que interessa é o valor absoluto da constante. Portanto, estamos a multiplicar uma variável aleatória que tem erro por uma constante, vai amplificar proporcionalmente o erro associado. Depois temos aqui as fórmulas um bocadinho mais complexas para a multiplicação e para a divisão de duas variáveis que têm erro associado. E aqui o erro padrão é sempre proporcional ao valor absoluto do próprio z que é calculado. Quanto maior o z calculado, maior o erro. Ou seja, um erro em cada um dos fatores ou no divisor ou no dividendo da fórmula de divisão, vai ser amplificado consoante o valor de z. Valores de z mais pequenos vão ter um erro mais pequeno. Valores de z maiores vão ter um erro maior. Portanto, no fundo, acaba por ser um erro proporcional à grandeza do z. E depois de termos este fator, a multiplicar pelo módulo de z, temos a raiz quadrada, e agora o que vai ser somado é o erro padrão do A a dividir por A ao quadrado, ou seja, aqui o que conta é o erro relativo face ao valor de A, mais o erro padrão do B a dividir pelo B ao quadrado, e depois temos o efeito da covariância, que vai ser duas vezes SA sobre A, vezes SB sobre B, vezes a covariância. Aqui temos um fator interessante, que é na multiplicação, a covariância, se for positiva, vai aumentar o erro. Porquê? Porque os erros de A e de B estão sempre ao mesmo lado, vão amplificar o erro. Se a covariância for negativa, o A tem um erro positivo, mas o B há de ter um erro negativo, portanto os dois acabam por se cancelar. Portanto, isto acaba por entrar aqui com um sinal mais. Mas na divisão temos um sinal menos. Portanto, na divisão temos um efeito contrário, porque, em parte, se pensarem, é porque a derivada, como esta fórmula é uma adaptação da fórmula geral, e na derivada desta função em ordem A, eu vou ter uma derivada positiva, na derivada do z em ordem a b, vou ter uma derivada negativa, porque quanto maior o b, menor o valor de z. E é isso que faz com que aqui, independentemente do sinal da covariância,
temos aqui um sinal menos. Depois, se a covariância for positiva, significa que o erro do Z vai diminuir quanto maior for a covariância. Se a covariância for negativa, vamos ter um incremento no erro do padrão, o erro padrão associado à estimativa Z. No nosso caso, para a aula, para o exercício da aula e para situações em que vocês com frequência usam estimativas retiradas da regressão linear, e se usarem na mesma forma o declive e a ordenada na origem da mesma regressão linear, elas têm uma covariância, a estimativa do M e do B tem uma covariância que é dada por esta forma, que é menos a média dos valores de x da regressão, vezes o erro padrão do declive ao quadrado. Portanto, isto é a covariância. Portanto, nós podemos usar facilmente, se tivermos feito a regressão, no Excel, com o Data Analysis Toolpack ou com o PROS.lin, facilmente calculamos, além a média dos valores de x, e temos, nessa regressão feita, a estimativa do erro padrão do declive, portanto, facilmente conseguimos ter a covariância entre o declive e a ordenada na origem. Temos aqui mais alguns casos particulares. O inverso, quando o Z é igual ao inverso de A, aqui o erro padrão do Z é simplesmente o erro padrão do A a dividir por A ao quadrado. Se tiveres logaritmo natural de A, portanto Z igual ao logaritmo natural de A, o erro padrão do Z é o módulo do erro padrão do A a dividir pelo A. Portanto, aqui o erro padrão há de ser sempre um valor positivo, não é? Não há erros padrões negativos. Mas a variável A pode ter um valor positivo ou negativo. Portanto, quando estamos a fazer o logaritmo, não podemos aplicar logaritmos a números negativos. Portanto, aqui por acaso aqui o módulo não seria necessário. Se aplicarmos o logaritmo de base 10, a forma é semelhante, só que temos aqui um fator corretivo, que é o logaritmo natural de 10. Finalmente, se tivermos a calcular uma potência, portanto uma variável que tem erro levantada a um expoente n, então o erro padrão do Z vai ser o módulo de n vezes a levantado a n-1, isto vezes o erro padrão do A. Mais uma vez, este tal levantado a n-1, no fundo tem a ver com estarmos a usar a derivada do Z em ordem ao A. Convém vocês manterem sempre à mão estas formas de propagação de erro, sempre que tiverem a analisar dados, porque isto permite-vos, a partir das vossas medições originais, por exemplo, em absorvência, ou noutra qualquer técnica em que vocês fazem medidas com replicados e têm uma estimativa de um desvio padrão, depois vão usar a média dessas réplicas num cálculo para obter outra quantidade, podem associar um erro à quantidade final usando estas regras de fórmulas de propagação do erro. Para esta semana, o exercício que vocês vão fazer, no fundo, é aplicar estas fórmulas de propagação do erro num caso particular que é na análise de dados de cinética enzimática, em que ajustamos a equação de Michaelis-Menten aos dados, e vocês já devem ter aprendido alguns, que existem várias formas de linearizar a equação de Michaelis-Menten. A equação de Michaelis-Menten é uma hipérbole, portanto não podemos aplicar uma regressão linear para estimar os valores do M, do KPM e da velocidade limite, mas existem algumas transformações, estão aqui três, a de Lineweaver-Burk, a Heinz-Wolff e a Diovsti. Portanto, a Lineweaver-Burk, nós representamos o Y como 1 sobre a velocidade medida, a velocidade inicial, e o x vai ser 1 sobre a concentração de substrato, e nesta situação o nosso declive, portanto, passam a ter uma relação linear. O declive é equivalente à constante de Michaelis-Menten a dividir pela velocidade limite, a ordenada na origem é 1 sobre a velocidade limite, o que significa que nós, fazendo esta regressão, portanto, transformando os dados de velocidade inicial e de concentração de substrato para fazer este gráfico linear,
podemos calcular o KPM fazendo a razão entre o declive e a ordenada na origem obtidas nesta regressão e uma estimativa da velocidade limite como o inverso da ordenada na origem. Portanto, para Hainsworth, representamos no eixo do Y a concentração de substrato dividido pela velocidade inicial e o X vai ser a concentração de substrato. Temos aqui o valor do M, do B e, portanto, calculamos o KPM como se fosse B dividido por M e a estimativa da velocidade limite vai ser o inverso do declive. Finalmente, temos a linearização de Ediovsky, em que vamos representar no Y a velocidade, semelhante à Michaelis-Menten, mas depois no eixo do X, em vez de termos a concentração de substrato, temos a velocidade limite sobre a concentração de substrato. Aqui, neste caso, este método é simpático porque temos o próprio M vai ser o simétrico do KPM e o B vai ser a estimativa do valor da velocidade limite. Portanto, isto simplifica aqui a estimativa do KPM e do V nestas linearizações. Depois nós vamos falar que qualquer destas linearizações tem um problema, que é nós quando fazemos a medição experimental da velocidade, temos um erro associado à estimativa de velocidade. Esse erro esperamos que tenha a mesma grandeza para diferentes valores da concentração de substrato. E quando fazemos as linearizações e vamos representar nos eixos o inverso do V, ou o inverso do A, ou a razão A sobre V, ou a razão velocidade. Este V é um V minúsculo e não um V maiúsculo aqui. Reparei agora, portanto, aqui esta linearização, aqui é a velocidade inicial que é medida. Mas quando representamos para ter uma relação linear grandezas no eixo do X ou do Y, em que temos a inversão da variável que foi medida experimentalmente, que foi o V, ou uma razão que envolve a variável que foi medida experimentalmente, vamos estar a distorcer o erro, a distribuição do erro. E por isso leva a alguns problemas e faz com que estes métodos de linearização tendem a dar estimativas do KPM e do V com algum enviesamento, devido a esta distorção dos valores do erro. Portanto, nós numa aula mais à frente vamos, para os mesmos dados que vocês vão utilizar hoje, vamos estimar o KPM e o V com regressão não linear, que hoje em dia é o mais adequado. Mas muitas vezes ainda há pessoas que utilizam as linearizações e, neste caso, permite-nos exemplificar o uso das fórmulas de propagação do erro, porque vocês vão calcular, por exemplo, o KPM como uma razão entre dois parâmetros em que cada um deles tem um erro associado. Porque vocês, ao fazer a regressão, vão ter um valor para o SM e um valor para o SB. Ou, neste caso, o inverso. E vocês têm ali as fórmulas para poderem calcular. Tem as fórmulas, portanto podem vir aqui ao vídeo. Eu também posso pôr os slides no Moodle e tem as fórmulas para poderem aplicar. O exercício que vão ter que fazer tem um conjunto de dados em que querem estimar o KPM e a velocidade limite. Vão aplicar as três, aqui também o V está maiúsculo e devia ser minúsculo. Vão aplicar as três linearizações, aplicar a regressão linear e depois vão ter as estimativas do M e do B com os respectivos erro padrão. O vosso trabalho é calcular as estimativas do KPM e da velocidade limite e usar as formas de propagação do erro para chegar ao erro padrão associado às estimativas do KPM e da velocidade limite e depois, chegando a esses valores, podem responder às perguntas que estão no quiz da TP desta semana. E é isto.